2, 1, já! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Inclusivo Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial e profundo. Vamos saber como a constelação familiar pode transformar os conflitos no direito de família. Nossa convidada é advogada, especialista em direito de família e também consteladora sistêmica, né? Ela une o conhecimento técnico do mundo jurídico com a sensibilidade e o olhar das constelações para ajudar famílias em momentos de crise. E vocês lembrem-se de inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir em nossas redes sociais. Olá, Solange, é um prazer ter você aqui conosco, obrigada por ter vindo. Oi, Miriam, muito obrigada pelo convite. Solange, o que te motivou a unir o direito de família e a constelação? Então, eu cheguei até a constelação por questões de dificuldade pessoal na vida, né? E então, nessa minha busca por soluções, né? Eu encontrei muitas respostas, né, na constelação e muitas soluções para muitas questões minhas, né, jurídicas também. E então uniu, né, o útil ao agradável, mas por esse olhar mais humanizado que a constelação tem, né, dessa forma de tratar com mais empatia, entendendo a origem, né, dos problemas, né, das pessoas e tirando um pouco assim, porque o direito acaba sendo muito rígido, né, a lei é fria, é seca, então para mim fez muito sentido unir os dois, né? Então, quando eu tive conhecimento sobre o direito sistêmico, né, porque existe, né, foi, assim, acho que um novo olhar, né, uma abertura de uma nova forma de ver, entender e atuar no direito. Você acha que o direito tradicional consegue resolver os conflitos familiares de forma completa? Nós, assim, se pararmos para observar, a gente vai ter certeza que não, né? Porque mesmo tendo uma decisão judicial, né, para uma relação, vou pegar o exemplo assim dos alimentos. Então, tem uma sentença obrigando, falando que tem o dever de pagar o alimento, mas mesmo assim o indivíduo não faz, não paga, né? Então, tem tem o amparo legal judicial, mas na prática o que precisa mesmo, que é a execução, não tem a efetividade que se espera. Para ser aplicado geralmente exatamente. Então, outra isso que é muito triste. Sim. Porque é aquela coisa do tipo, você ganha, mas não leva. Sim. Mas de onde entra a constelação aí? De que forma ela faz a pessoa, por exemplo, de que forma ela facilita o divórcio, né? Pegar a questão da pensão alimentícia, enfim. Então, a constelação ajuda no ponto de conscientização, né? Então, por que eu falo dessa linha, né? Mais humanizada, mais trabalhada de forma empática? Porque a constelação traz um dos pontos todo ser humano, né, quando ele fica preso na própria dor, né, que todo mundo tem suas dores, mas muitos ficam presos na sua própria dor, não consegue ver a dor do outro, né? Então, a constelação traz essa consciência para a origem da dor dele, que está no sistema dele, e também a possibilidade dele, fazendo isso, resolvendo isso dentro dele, ele ser capaz de se colocar no lugar do outro.
Então, mas na prática, por exemplo, se eu te contrato para fazer minha separação, divórcio, Sim. você primeiro vai fazer vai conversar comigo, você vai sugerir a constelação, você vai querer saber por que o divórcio, se é isso mesmo que eu quero. E como é que funciona? Conta pra gente como é que é, desde o começo. Tá bom. Então, mesmo eu sendo consteladora também, eu não coloco as duas atividades juntas, né? Então, quando eu estou atuando como advogada, mesmo sendo advogada sistêmica, né, que eu vou aplicar os conhecimentos da constelação, né, nas mediações, mas eu não vou ofertar o serviço da constelação para resolver aquele conflito, né? Então, eu faço a separação. Por quê? Porque a constelação já vou adiantando, né, que não tem nada a ver com religião, mas tem pessoas que não conhecem, né, e também não tem uma boa aceitação. Então, eu não posso impor isso para ela e também não posso trazer uma coisa que vai deixar ela desconfortável. Então, se ela não tem conhecimento e não deseja seguir nessa linha, eu não misturo, né? Para não ter conflito, né? Então, se tiver a necessidade, né? Então eu posso indicar um colega, né? Que faça e que, se a pessoa quiser fazer, né? Então, mas como que ela vai saber que existe isso, que você orientaria sobre isso? Mas assim, ó, na Uma prática... pessoa que nunca ouviu falar, ela não vai falar nada, então. Ela não vai sugerir, ela não sabe de nada. Não, mas vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta. Porque, assim... Quando você me perguntou se eu já falo para a pessoa fazer a constelação para resolver aquele problema... Em que momento entra a constelação, né? Porque a maioria das pessoas acham que não sabe. Uhum. E se sabe, às vezes não acredita ou não faz. Sim. E tem que pagar. Então você pagaria a separação de divórcio e mais a constelação. Isso encarece mais ainda? Se for feito dessa forma, os serviços então, de que forma vocês fazem? Mas, da forma que eu expliquei, eu não faço os dois, né, as duas atividades juntas. Os dois corridos também. Os dois eu não faço junto, né? Por exemplo, Mas você explica que existe a constelação, se a pessoa quiser fazer, você faz ou indica alguém. Sim, é isso? Okay. Isso, né? Eu passo a informação, sim, okay. Mas eu não coloco aquilo como isso vai resolver o seu problema aqui. Porque vai interferir na crença da pessoa. Então, se é uma pessoa que chega até mim, que já conhece a constelação e já sabe que eu atuo e que a minha linha de trabalho é essa, ela já vai chegar com essa necessidade e com requisitando isso. Então, é diferente, né? Diferente de quando chega um outro cliente, eu oferecer para ele, vamos fazer a constelação e fazer o serviço jurídico. Então, nesse momento é que eu não faço essa união, é separado. Uhum. Né? Então, assim, eu informo que existe isso, existe esse outro trabalho que pode auxiliar, que pode ser feito, que pode resolver, mas eu não posso falar que vai ser a solução, né? Porque depende das pessoas. A constelação é uma ferramenta. É uma terapia? Não é exatamente uma terapia, né? Porque a terapia tem aquela questão de ter um acompanhamento e a constelação é mais como uma técnica mesmo, né? Então, eu vou explicar assim, resumidamente. Assim, como tudo é energia, né? Então, as informações estão no campo morfogenético, né, da pessoa, do sistema familiar dela. Então, a abertura do campo, que é acessar a essas informações energéticas que estão ali influenciando na vida da pessoa,
traz para ela a consciência do que é aquela, né, de qual dinâmica está influenciando na vida dela. E aí tem as falas sistêmicas, né, para a solução daquela questão, daquele problema, colocar em ordem, né, o sistema, né, os ancestrais, né, e então Não é uma feita crença, uma vez. não é uma crença, você tem que fazer e ver o que acontece. Não precisa acreditar. Não precisa acreditar. E já aconteceu de um conflito ser resolvido antes mesmo de virar um processo? Sim, inclusive recentemente eu tive uma questão assim que eu não fiz a constelação, eu não abri campo, né? Eu atuei como advogada, como mediadora, Sim. né? Com os meus recursos sistêmicos, né? E era um conflito entre mãe e filha, né? Então, e estavam para ir para o judiciário. Então, eu entrei como advogada de uma parte, e aí teve a abertura para que pudéssemos fazer a mediação. Então, aí, né, o outro advogado saiu e eu fiquei só com mediando entre as duas. E então, assim, foram aqui as O outro três... advogado saiu de cena. Traduzindo. Foi umas 3 semanas, mas resolveu sem a necessidade de ir para o judiciário. Interessante. Uhum. Então, até a linha do que que me trouxeram para ser feito, acabou resultando numa outra coisa. Mas resolveu o problema. Uhum. Ok. Mas, por exemplo, no caso de separação deve ser mais difícil. Porque o casal deixa de se separar, por exemplo? Não. Às vezes sim. Porque, por exemplo, se o homem, né, consegue olhar para a dor da mulher, né, o que está ali na relação que está, vamos usar a palavra assim, adoecendo, né, adoecendo a esposa, e ele tiver a capacidade de olhar para isso e entender que ele pode ter ações diferentes, que pode melhorar isso, eles vão, né, mudar a forma de agir deles, e a partir daí muda toda a dinâmica da relação. Então é possível haver uma melhoria e não chegar no ponto do divórcio. E como, por exemplo, tipo, pessoa nesse exemplo, como que o marido, por exemplo, consegue chegar nessa mudança? Tipo, como que ele consegue atingir de fato essa mudança e ter esse entendimento do sofrimento do outro, ou de um entendimento assim para conciliar de novo, para reconciliar, né, o casamento e tudo. Como que ele chega nisso? Eu vou usar um exemplo de uma constelação. O homem havia colocado a carreira como a coisa mais importante na vida dele. Prioridade. Prioridade, Sim. Tudo era a carreira dele primeiro. Então, isso doía muito na esposa. E seguindo as leis sistêmicas, quando o casal se une, o homem é o primeiro, o mais importante, né, na vida da mulher. E a mulher é a coisa mais importante na vida do homem. Então, só por ele não, né, ter feito isso, né, então vamos, né, seguir que é a ordem, né, já estava em desequilíbrio, já estava liberando uma separação, a relação já estava num desgaste. Sim. Então, na constelação, quando ele viu isso,
que ele estava fazendo, ele não tinha consciência que ele estava fazendo isso, porque ele estava leal ao sistema dele. O pai era músico, o avô era, não sei o que, assim, ancestrais que eram e não conseguiram viver o sonho. Aí estava ele ali naquela de viver o sonho herdado. Sim. Então, quando ele fazia isso inconscientemente, naquele momento ele tomou consciência do que ele estava fazendo. E ele tomou consciência ao olhar para a esposa e ver a dor dela. E ele entender, não, mas ela é importante para mim. Sim. Ela é a pessoa mais importante para mim. Então ele colocou ela no lugar dela. Sim. O que eu falo mais é tipo, como que chega nessa, como que é essa tomada de consciência, sabe? Tipo, o que seria essa tomada de consciência? Então, quando é aberto o campo, a pessoa visualiza ali. Né? Então, ela tem a oportunidade de ver isso fora dela. É como fazer uma projeção. Né? Uma coisa que está em mim, eu coloco fora e eu tenho condições de olhar para aquilo. Né? Se está ainda assim dentro, eu não consigo ver, não consigo perceber. É igual quando, né, você tem algumas atitudes que não são legais, todo mundo fala com você, olha, você faz isso, não é legal, você, mas eu não faço isso. Sim. Você não percebe que você faz, mas os outros estão vendo que você faz. Sim. Então, o campo faz isso, né? Então, seja com a representação dos bonecos, né, que eles estão ali posicionados, ou seja com a representação humana, que ela é mais traz mais o sentimento, né, as emoções, porque o representante vai mostrar a dor. Sim. Né? Então, às vezes, né, o choro copioso, o representante tem isso, traz isso, então ele vai ver, e aquilo é muito impactante. Sim. Então, é quase que assim, um tratamento de choque. Porque essa tomada de consciência é vendo ali o que é de fato, o que está acontecendo de fato. Sim, sim. Então, a tomada de consciência é dessa forma. Sim. Os bonecos representam os humanos, é isso? As pessoas que estão fazendo a consulta? E os antepassados, é isso? Isso, Porque os bonecos é a representação do campo. Né? Então, todos os elementos que tiver ali no campo os bonecos posicionados. Sim. Solange, qual é o momento ideal para propor uma constelação? É quando você tiver assim, os primeiros sinais de que alguma coisa não está indo bem. Né? Vamos usando o relacionamento. Então, quando você já começa a ver que está tendo muito conflito, não estão se entendendo, né? Assim, o diálogo não está funcionando como deveria, já é um momento de buscar uma constelação. Falar, vamos olhar para isso, o que está acontecendo, né? Para essa dificuldade. Porque aí se torna mais leve. Mas o que todo mundo faz é o quê? Vai quando já a vaca já tá atolada na brecha. Então, vai quando a vaca já tá atolada no brejo. Aí é um pouco mais difícil para fazer isso, porque tem muita dor envolvida. Tem muitas camadas de dor envolvida. Então, para ir tirando essas camadas é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil. Não que não seja possível, mas as pessoas têm que querer. Então, às vezes, quando está muito desgastado, tem um que fala que não quer mais. Sim. Não tem mais esperança, não vê mais naquele momento. Pode ser que futuramente ele veja, né? Num outro momento veja, mas naquele não. Então, o ideal é que seja antes de ruir tudo. Sim. Solange, o que o judiciário tem achado dessa abordagem? Olha, estávamos indo assim numa linha de teste, né? De muitos tribunais já, né, utilizando, aplicando, abertura também do CNJ para tornar a constelação também uma ferramenta, assim como a conciliação e a mediação,
Mas agora já tem um movimento meio... Contra? um movimento Por quê? meio contrário, É né? ciúme, o que é? Olha, não dá para definir, né? Porque é mais ataques de outras áreas, né? Mas a Tipo pessoa tem que psicológica, da psicologia. Mas a pessoa tem que fazer direito e constelação, é isso? Para quê? Para atuar na constelação no judiciário? Não. A pessoa pode ter só um curso de consteladora e atuar. Isso, sim. Não precisa ser advogado. Não. Mas tem advogados que são, juízes também, e assim, os juízes orientavam, né, quando via a situação, o caso que poderia, né, resolver, já indicava. O criador, inclusive, né, do direito sistêmico, que é o juiz Dr. Sami Storch, ele é da Bahia, né, um juiz da Bahia, e ele já fez várias declarações, né, do a quanto, favor. sim, do quanto a aplicação da constelação nos conflitos, né, que estavam no judiciário tinha efeito positivo, favorável. Então, assim, aqueles casos que passaram pela constelação não retornava para o judiciário. E como você me perguntou antes, né? O judiciário sozinho resolve? Então, você vê que não resolve porque retorna. Fica voltando, né? Uma ação atrás da outra, sempre em conflito. E aqueles que passaram pela constelação dentro, né, do processo não tem esse retorno. Em média, quanto tempo leva para ter um resultado positivo? Olha, em questão de tempo é muito relativo, porque isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Até para se dizer que a constelação teve um efeito, vai muito da aceitação da pessoa. Porque às vezes a pessoa, né, se depara com uma questão, uma situação ali, como essa, né, traz para ela que, olha, você faz isso, você é assim, e ela, não, isso tá errado, não sou eu, são as outras pessoas, né, o problema tá em todo mundo à minha volta, não sou eu. Então, ela se fecha para isso e não... Então a constelação não vai resolver, não vai mudar nada. Sim. Que padrões você observa se repetirem na família que você atende? As demandas que são mais comuns, assim, infelizmente, são envolvendo tanto alimentos quanto partilha. Que é, né, no divórcio, é a partilha de bens e a questão da imposição dos alimentos. Porque as pessoas têm uma dificuldade de separar as coisas, de entender as coisas e de lidar com as próprias emoções. Porque o que eu ouço, assim, da parte dos homens, né? Quando eu pego a execução, né? O lado do homem. Inclusive, já nem quero fazer isso mais. Você não quer mais fazer isso advogado? Do devedor, não. Do devedor de pensão, não. Por quê? Eles vêm com essa ideia de que se eles não têm acesso ao filho, eles não têm que pagar pensão. Se a mulher começou a ter um outro relacionamento, eles não têm mais que pagar pensão. Se pagarem a pensão, a mulher vai usar com outras coisas e não com a criança. Então, são coisas assim que não tem nada a ver com a outra. E são pensões assim, tipo...
R$300, R$400. Isso que é um E achar absurdo. que a mulher vai usar com outra coisa. Não dá para comprar nem... Assim, se eu colocar um bebê, não dá nem para comprar a fralda do mês. Né? Sem contar que a mulher, além de suprir as necessidades da criança, ela está com o tempo todo dela disponível para a criança. Sim. Então compromete o trabalho dela. E ela ainda tem que trabalhar para complementar todas as outras necessidades da criança, que passa muito mais do que isso. Sim. Então, essas são as coisas assim que é um padrão que vem muito do machismo. Sim. O pai é obrigado a visitar os filhos a cada 15 dias? Existe a lei impõe isso? Porque eles não vão. Previsão legal tem. E é um direito da criança. Mas aí você não vai obrigar o pai a ver o filho. Só que aí entra nessa questão, né? Como é que a gente vai obrigar uma pessoa, um adulto, a fazer algo e colocar o seu filho em risco? Porque ele fazendo algo contrariado, ele pode fazer qualquer coisa. Né? Porque se ele não tem amor Empatia, ao filho, se ele sim. não tem afeto ao filho, A chance de negligenciar é muito alta, né? sim, É. muito É alta. melhor nem pegar Então é mesmo. melhor nem pegar, mas é um abandono afetivo. Mas quando ele não pega, ele fala que estão proibindo ele de pegar. Por isso ele não quer pagar pensão. É isso? Eu já ouvi isso também. Então, isso Mas daí no seu caso aqui, eles acusam isso no caso pra você? Oi? No caso que não pega, se ele não pega o filho deles lá, acusa isso pra você? Juridicamente tô falando. Alguns já trouxeram Microfone. assim isso. A mulher que não deixa eu pegar. Eu falo, não, peraí. Como assim ela não deixa? É direito da criança e você tem seus meios de buscar por isso. Então, se é o seu dia de buscar e ela está criando dificuldade, já tem uma decisão judicial, né, fixando isso, estabelecendo isso, você ir lá, né, chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e falar que é cumprir a decisão. É uma decisão judicial, tá lá. É o seu direito o dia de pegar. Ela não tem que se opor. Então, o homem acaba fazendo isso mais por comodismo. Conveniência dele, né? É conveniente. Ela não deixa, ela não quer, eu não vou fazer nada. Claro. Deixa assim. E aí, é nesse ponto que eu falo assim, que as pessoas não separam as coisas. Ele não paga a pensão, a mulher fala que ele não vai ver o filho. Aí ele não tá vendo o filho, fala que não vai pagar a pensão. Aí ela faz isso porque ela ainda tem alguma rixa pessoal com ele, né? Por coisa do relacionamento deles, o que deu errado lá. Então, já não tinha nada a ver com o filho. Sim. Então, já colocou tudo num balaio só, e aí vira aquela coisa que o novelo que perde a linha, né? Que você já não tem mais, não sabe de onde puxar. Né? As pessoas, né, entram nesse movimento que já não sabe mais por onde, de como agir. Mas é separar as coisas. Não, meu problema de relacionamento com ele é o meu problema de relacionamento com ele. E isso eu resolvo em outro lugar. Né? Se já não está mais se relacionando, vai procurar um psicólogo, um terapeuta, vai fazer outra coisa para lidar com isso. Eu fui traída, não vai trabalhar isso com terapeuta? Como é que os juízes atuam diante desse conflito? Porque a gente fica imaginando o contrário. Por exemplo, o casal se separa, a criança fica com o pai. A mãe, então, vai trabalhar, tem que pagar R$400 por mês de pensão, não paga, também alega que eu estou sem emprego, e depois eu não vou ficar pagando porque eu não sei se ela vai ficar saindo com outro cara, que é o que eles fazem muito, né? Não vou pagar, ela pode estar saindo com outro cara. Uhum. Mas se o homem falasse, né? Eu não vou pagar porque ela vai sair, enfim, se invertesse toda essa situação. E o que interessa
como que ficaria? Como é que os juízes reagem diante disso? Porque não é possível que eles não saibam de todo esse contexto. Eles são homens. Sim, sabe? A maioria, né? Tem muitos que até compactuam com essa ideia. Concorda? Infelizmente, Sério? sim. E aí vocês não têm o que fazer. Muitas vezes E não a tem. lei deixa ok. Cada um faz o que quer, assim mesmo. Não é que a lei deixa ok. É por isso que né, quando a gente fala que é só a lei, né, o judiciário por si só não resolve e a coisa fica como está. É justamente por isso. A lei fala uma coisa. Ninguém cumpre e tudo bem. Então, ninguém cumpre, fica por isso mesmo. E aí a constelação, quando você entra com a constelação, você resolve o problema, o caso. Sim, porque a constelação vai aonde? Na raiz. Vai na raiz da questão. Na raiz do E a problema. raiz são os antepassados sempre? Não sempre. Não sempre. Mas vamos fazer assim, não vamos pegar a culpa das nossas responsabilidades, das nossas ações e jogar tudo lá nos antepassados, né? Não, Sim. não é assim também não. Isentar de responsabilidade. Né? Cada um tem que ser responsável pelos seus atos, né? A constelação não traz isso dessa forma. O que a constelação traz, né, de consciência nisso é que às vezes é uma energia que está no sistema, né, naquela família há muito tempo e vai passando de geração em geração. Então, assim como o DNA, né, não vem às vezes com as doencinhas, né, não fala que essa doença é de família, né, então é hereditário e tal. Então, algumas coisas são assim também, né, que vem carregando de herança ancestral. Sim. Então, se nesse ponto assim de ter dificuldade de lidar com as emoções, né? Então, isso já vem na família há algum tempo. Sim. Então, essa pessoa vai estar leal ao sistema, né? Repetindo aquele padrão para pertencer, porque essa é uma das leis sistêmicas, o direito de pertencer. E você percebe essa diferença de mulheres juízas serem mais empáticas, compreensivas, do que os homens juízes? Ter mais paciência. As mulheres entendem melhor essa questão feminina, que realmente acontece isso? Olha, isso é muito relativo, né? É muito de pessoa para pessoa, né? Não dá para generalizar. Eu resumiria assim, não dá para generalizar, porque tem muitos homens juízes que são machistas, mas não os machistas, também. Mas tem mulheres também, mas eu falo uns que são mais compreensivos, que entendem essa dificuldade das mães. Né, por empatia mesmo. Então, essa coisa da empatia é do ser humano, é do indivíduo, né? É do indivíduo. Então, tem uns que tem, outros não tem, e é independente de gênero. E como traumas ou comportamentos das gerações anteriores influenciam os conflitos atuais? Por exemplo? Então, é a mesma forma. Porque é energia, né? Aquilo fica registrado no sistema como energia, né? Vamos dizer assim que a energia se condensou, virou um bloquinho, né? Então ela fica ali. Então ela também vai ficar, né, pertencendo. Então tudo que a gente exclui, né, tende a trazer para mais perto. Então, só voltando no assunto anterior, desculpa aqui, Miriam. Por exemplo, então, um caso, se um familiar meu, sei lá, meu tataravô, ele
ele teve um trauma ou algo específico, algum acontecimento na vida dele que foi bem prejudicial. E isso pode ser expresso, por exemplo, nas gerações futuras. Então, ele teve esse trauma, ele não conseguiu superar esse trauma, e aí isso vai resultar na vida Pode, sim. Das próximas gerações. Sim, assim. pode sim. Sim. O meu professor, né, que ele é cristão, ele sempre cita a passagem bíblica que fala, eu não vou lembrar o número, tá, gente? Mas é que eu visitarei a iniquidade dos pais até a 3ª, 4ª geração. Ui! Então, aquilo que, né, os pais fazem, né, eles vão deixar para os filhos. Então, seja coisa boa ou seja coisa ruim, eles vão deixar de herança para os filhos. Sim, sim. E como é que você explica, por exemplo, o conceito de pertencimento dentro da constelação? Porque quando vocês falam que a mulher se separou, ela não suporta o marido, por exemplo, uma mãe solo de filho, mãe atípica solo com filho autista, ela odeia aquele cara. Ao mesmo tempo ela vai excluir, obviamente, porque é briga e não paga e não sei o que, não quer ver o filho, aquela confusão toda. Então, o pai, né, nesse caso, deixaria de pertencer ao círculo familiar, e aí entra toda essa questão do pertencimento dentro da constelação, é isso? Agora, como é que uma mãe solo, diante desse caos todo, ela vai querer que o pai, ainda que seja a energia do pai, esteja ali junto com ela? Você tem que dizer, não, eu quero que você fique junto, você está dentro da família, você pertence à família, não é isso que fala? Sim, né? Sim. Isso daí é uma coisa que ela não tem o direito de escolher. Ela não tem que querer, né? É simplesmente aceitar. Como Mas fala... é por isso que muita gente não aceita a constelação. Como é que explica isso aí para uma mãe solo? Mãe atípica, que sofre pra caramba. Com um filho sozinha, né? Porque o pai, ele não quis saber. A maioria abandona, aliás. E aí você faz assim, você faz que não, mas você pertence à família, você é fofo, ok. Não é isso. Ser fofo não é aceitar as atitudes dele. Não é pagar tudo atrasado? Porque veja, você paga tudo atrasado. Não. Esse de fato é um ponto assim muito polêmico, né, na compreensão da constelação, justamente por esse fato, né? O cara te prejudicou, como é que você vai incluir ele na sua família? Então, Oi? Mas essa é bem a parte do não julgamento. E essa não está só na questão da constelação, mas é também um princípio bíblico e independente de religião. Né, todas as religiões. Porque o julgamento, né, para quem acredita em Deus, pertence só a ele. Sim. Desculpa, é que nesse caso, por exemplo, por exemplo, na análise de comportamento mesmo, a gente ia explicar o que acontece com uma mãe atípica, né, que decide realmente se afastar do ex-marido, porque o ex-marido ele ele não tá cumprindo o papel dele de pai, e ela tá machucada marido, emocionalmente. E aí na análise de comportamento a gente enxerga isso como o marido virou um estímulo aversivo. Então, ele ficou aversivo, como se a gente colocasse a mão numa grelha com fogo e aí tirasse. Aquilo ali é aversivo, a gente vai querer tirar e vai querer se afastar daquilo, entendeu? Então, mas esse sentimento da aversão pelas atitudes da pessoa, né, que você está no julgamento do porquê que ela é e age daquela forma. Mas você não sabe o que essa pessoa já passou na vida dela para ela agir daquela forma. Então, quando você fica preso na sua dor, eu tô com o meu problema e eu não consigo ver o porquê do outro, sim, já é a exclusão,
né? E eu não tô dizendo que não seja difícil, que não tenha todas essas questões, porque eu também sou mãe atípica, né? E eu também sou separada, né? E eu também tive um relacionamento difícil, até um pouco abusivo com o pai dos meus filhos. E também foi um processo para conseguir lidar com isso e conseguir falar com naturalidade hoje, né? Então, é até uma forma assim de mostrar que é possível você superar isso, porque quando você fica com mais essa obrigação. Não a obrigação, mas esse sentimento, né, com relação a ele, é mais um problema que você está abraçando. Isso é verdade. Então, assim, se você só soltar, se você só soltar, é uma coisa a menos, é um peso a menos para você carregar. Porque é como uma pedra que você põe na mochila e continua carregando. Então, assim, quando você libera o perdão de coração, assim, aquela pessoa já não te impacta mais, né? E a vida é tão maravilhosa, porque às vezes você fica esperando tanto vir uma coisa daquela pessoa e você não tá vendo que tem outra te oferecendo do lado de cá. Sim. Então você não recebe de outro lugar, você quer receber só daqui, né? Então às vezes... Oi? E essa aí já secou, essa fonte. Sim, né? Essa fonte já te deu tudo que podia te dar. Sim. E como que no caso das crianças? Porque quando há a separação, as crianças são tão reticentes a, por exemplo, a deixar o pai, né? Ele é alucinado pelo pai e chora e não aceita que os pais se separaram. Uhum. Como se explica isso? Bom, isso é bem... eu vou falar assim, igual meu pai fala, né? Meu pai sempre fala assim, eu já fui criança, eu sei como é, né? Quando os netos estão pentelhando, ele fala, eu já fui criança, eu sei como é. Então, quem já foi criança e passou por essa experiência de ter os pais separados, sabe como é. Sim. Eu tive isso. Então, dentro da constelação, o filho é 50% o pai e 50% a mãe. Então, para ele se sentir inteiro, né, ele está, né, no 100%, ele precisa da força dos dois. A referência, para ele se sentir completo. Então, a referência dele é estar vendo os dois juntos. Mas isso não quer dizer que os pais tenham que ficar amarrados o resto da vida, vivendo um inferno, para poder mostrar para os filhos que os pais estão juntos. Não. Os pais separados podem continuar mantendo isso. Não excluindo do filho o outro. Sim. Ele tem que ter o acesso à outra parte dele, sem julgamento. Então, quando a mãe fica julgando o pai, o que o filho vai fazer? Ele vai querer esconder a parte que ele tem dentro dele, do pai. Está excluindo metade dele. Então, isso já está ferindo o filho. Eu sempre coloquei para os meus filhos, enquanto eles são pequenos, essa decisão não cabe a eles. Não são eles que têm que fazer essa escolha. Isso cabe a mim e ao pai deles. Porque eles não têm que carregar esse peso. Né? Então, mesmo quando a gente se separou, eu falei, o papai continua sendo o papai e a mamãe continua sendo a mamãe, né? E eles continuaram com acesso ao pai e comigo e em alguns momentos, né, bem depois, né, porque no início a gente ainda não se choca, né? Mas bem depois que as coisas já, né, superada, porque tem que superar, né? Tem que passar. Quando a gente estava juntos no mesmo ambiente, o meu filho, né, que é autista, fala, a minha família está reunida de novo.
né? A alegria e a felicidade dele. E isso melhora muito o comportamento deles. Muito. Assim, 100%. Nossa, muito. Dá pra perceber nitidamente isso. Incrível, né? Mas aí, se você não voltar, não tivesse todo esse esquema, o filho vai alucinar, vai piorar cada vez mais. Sim. Gente, isso é uma loucura. Sim. E essa questão da constelação, basta um buscar. Basta um buscar e fazer o seu caminho e trilhar o seu caminho, porque a energia reverbera. E atinge os outros. Então vai influenciar, vai impactar o outro. Então melhor que seja positivamente, seja com uma evolução sua, né, com um crescimento seu, do que com uma coisa negativa, que é aquele sentimento de raiva, desejando o mal, que está sempre acontecendo alguma coisa ruim, e não é lá no outro, é com você. E como que a constelação pode ajudar nesses casos de alienação parental? Tipo, ele fica 15 dias com o pai, ele volta com sangue nos olhos, querendo matar a mãe. Bom, cada caso Deduza isso. Então, cada caso é um caso, né? Precisa ser visto, né? Aberto no campo, e olhar para entender o que está acontecendo ali, qual a origem daquilo ali. Porque em cada família vai ser uma situação, vai ser uma coisa diferente. Né? Então, não é uma fórmula de bolo, né, pronta, assim, que vale para todo mundo. Cada caso vai ser uma coisa diferente. Mas, retomando nessa parte, para eles, essa responsabilidade de determinar isso é minha. Então, se ele quer fazer o pedido da modificação de guarda, se ele quer fazer o pedido da guarda, é ele que faça. E a gente discute na justiça, mas as crianças não precisam participar disso. E se tiver essa possibilidade de fazer a mudança, preparar a criança para isso. Sim. Né? Porque mesmo que ela vai mudar, ela não vai perder, né, o contato com a mãe, né, ou com o pai, porque às vezes a alienação não acontece só de lá, não, acontece de cá também. Fala assim, você for, eu não te vejo mais, eu não te visito mais, eu não te atendo mais. Porque aí é uma chantagem emocional, né? Porque às vezes a criança quer estar com o outro, né? E ela já fica com aquele medo que não pode, porque vai perder o outro. Sim. Então ela vai estar sempre naquela... perdendo em algum lugar. Sim, Ela vai sempre estar perdendo. Que mensagem você deixaria para pais e mães que estão em disputa e se sentem exaustos? Constela. Resumindo, né? Constela. Ai, olha. Resumo da ópera, constela. Isso, Já houve algum caso em que a constelação não funcionou? Sim, nessa forma como eu falei, né? Se a pessoa se fecha e fala que não, isso aqui não vale, não serve pra mim, Eu não aceito ou não acredito? Não aceito, não acredita, não vai, ela não vai ver. Então tem que acreditar. Mas não é assim o acreditar como... como é que eu posso como eu posso dizer? Porque mesmo assim, a partir daquele momento que você fez ali, né, o movimento no campo, né, você movimentou sim aquela energia. Mas se você volta e tem as mesmas atitudes, se você continua no mesmo comportamento, volta tudo. Vai continuar como é. Não vai mudar. Mas não porque a constelação não teve o efeito, é porque a pessoa quis manter daquela forma, com as mesmas atitudes. Porque a constelação vai trazer consciência. Então é a oportunidade da pessoa ver, e se ela não quer mais viver aquilo, repetir aquilo, ela vai mudar. Agora, se ela não quer mudar, né, ela entende que a mudança não vai significar nada, ela vai continuar repetindo, vivendo aquilo da mesma forma. Só que tem uma questão, né? Porque uma vez que ela tomou consciência, não tem como apagar.
Então, a responsabilidade dela passa a ser maior as consequências dos atos dela. Sim. Ok, nós desejamos falar alguma coisa importante? Você quer deixar algum recado? Essa parte da questão que, né, você fez sobre a mãe atípica, a mãe solo atípica, né, e tá com problema e tal. Uma das coisas, né, que reverbera no teu filho é justamente essa negação do pai. Então, assim, esse é o ponto que eu havia falado sobre o que é polêmico, né, sobre a constelação. Não quer dizer que é para aceitar tudo que a pessoa fez, que está certo tudo que ela fez. Não é isso. É você se colocar num lugar de entender, né, que aquela pessoa, né, carrega dores, né, ela também tem feridas emocionais, ela também tem traumas emocionais que ela não sabe lidar e ela se comporta daquela forma. Então, você se libertar, né, exatamente, se libertar desse lugar de julgador, né, e de vítima? Mas você é vítima. Assim, acaba transacionando em várias posições, né? E o vitimismo não leva a gente a lugar nenhum e em situação nenhuma, né? Não falo nem só assim na situação de mãe atípica, né? Em qualquer situação da vida. Mas esse pertencimento é o quê? É aceitar que a vida do teu filho veio através daquele ser humano, daquela pessoa. Né? O que ela podia dar de mais valioso, ela deu. Né? Então, é esse reconhecimento do essencial. Né? Então, o pertencimento é isso, é reconhecer de onde veio. O aceitar que o teu filho tem 50% daquela pessoa. E mesmo quando você vê o seu filho ter comportamentos, ter ações, traços, né, físicos daquela pessoa, você vai rejeitar nela, você vai falar, isso é feio em você, eu não gosto disso em você, porque parece com ele, porque isso daí é uma coisa sua. Mas acontece, é muito comum, né, psicólogo? Isso pode acontecer por exemplo... A pessoa ela pode associar, emparelhar o estímulo, né? Que a gente fala, emparelhar o estímulo do filho, que seria o filho, com o marido, justamente porque ela teve uma relação com aquela pessoa. Sofrida. E aí, tendo essa relação que gera um filho, ela vai associar, nossa, ele parece com o meu marido, logo... Vai ser igual. Mas aí a gente sabe que não necessariamente é assim. Isso vai depender do ambiente, que a criança... viver, que a criança se desenvolver. Mas isso acontece bastante, é bem comum, infelizmente, mas acho que não se trata só de uma questão de aceitação, assim, eu entendo que, tipo, ele é meu marido, e, sabe, acho que não se trata só dessa questão de aceitação, acho que tem que entender o ambiente, entender e estruturar o ambiente que aquela criança vai crescer. Então, tipo, se essa criança vai crescer sem o pai, tudo bem, ela pode crescer sem o pai dela e você vai ter que estruturar esse ambiente para essa criança crescer sem o pai. Porque às vezes a presença do pai pode não ser reforçadora também. Sim. Então, o pai pode estar lá e pode estar prejudicando a criança, pode estar negligenciando mesmo. Então, eu acho que tem coisas pequenas que sim. Mas essa é uma coisa que, assim, a gente tem uma pergunta muito... como é que a gente pode dizer? Aquela que fala assim, eu não pedi para nascer. Mas não, né, não é adequada, não é apropriada. Mas...
assim, como... A mãe fala, você não pediu, mas eu pedi, então você vai ter que fazer tudo que eu te mandar fazer. Não, você tem mas, que obedecer. não, mas não nesse sentido, não nesse raciocínio, mas assim, é o pai certo, é a mãe certa, né? Porque a concepção, vamos dizer assim, daquela pessoa, essa pessoa única, individual, só foi possível entre você e essa pessoa. Sim. Se você tivesse tido com uma outra pessoa, não era esse. Sim. Era um outro indivíduo. Sim, eles foram criados no amor, porque quando eles foram criados, os pais se amavam. Mas aí depende de várias relações, porque tem umas relações que foi claro, só o vucu-vucu e tchau. É evidente, né? Então, Ok. não é essa a base. Ok. Então, ok, nossos agradecimentos à advogada sistêmica Solange Siqueira. Muito obrigada pela sua presença, seu olhar humano e profundo e por ter trazido reflexões tão relevantes para todos nós. E você que está nos ouvindo e assistindo, se você gostou desse papo, curta, compartilhe e marque alguém que também precisa ouvir isso. Até o próximo episódio do Papo Inclusivo. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.